Conduta Espírita, um podcast do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, com base no livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, e comentários de Guaraci de Lima Silveira. André Luiz, no capítulo 43 do livro Conduta Espírita, ele vai nos chamar, para exaltar a contribuição inestimável da ciência para o avanço das pessoas, dos espíritos encarnados e mesmo os desencarnados que ainda estão por aqui. Por isso que nós precisamos colaborar com essas pesquisas científicas que enobreçam os estudos, que proporcionem à inteligência avançar em seus conteúdos, mas com cuidado, porque muitas vezes tem coisas que têm o título de ciência, mas na verdade ainda estão em pesquisas, e pode ser que naquele momento da pesquisa pode ser destrutivo para a pessoa, porque ainda está em curso alguma coisa. Por exemplo, quando os neurocientistas afirmam que a consciência é um subproduto do cérebro, isso está em pesquisa. Mas é claro que nós já sabemos que não é. O cérebro ele é comandado pela mente. Então nada que diga respeito às propriedades do espírito pode ser gerado pelo cérebro. Pode passar pelo cérebro, mas a geração é do espírito. Então tem coisas que nós não podemos ir admitindo assim, de olhos fechados e proclamando aquilo. É preciso um estudo mais acurado, Por exemplo, no caso da medicina terrestre, ela é extraordinária. Ela ajuda o homem nas suas condições, na sua necessidade de crescer dentro dos propósitos para o qual ele está encarnado. Então vamos ajudar essa medicina terrestre e vamos linká-la com a medicina espiritual, porque aí nós vamos produzir mais. Por exemplo, o médico, consciente ou inconscientemente, sem dúvida, ele está ligado ao divino médico, porque é esse divino médico que proporciona a ele as intuições acerca de uma enfermidade, que dá para ele alguma coisa que ele olha e fala, não, isso é esse problema. Ele está tendo essa ajuda espiritual, mesmo que ele não entenda isso. Vejam vocês, lá no futuro, quando esse médico estiver ligado conscientemente com os mentores, com a medicina espiritual. Bom, a gente tem que tomar cuidado, com pessoas que inadvertidamente às vezes falam mal da doutrina espírita. Eu já tive essa possibilidade de ouvir uma pessoa dizer que nós somos loucos, uma pessoa de um grande nome aí na ciência. Conversando, certa feita, ele diz, vocês são todos loucos, isso é tudo uma grande mentira. É uma pena que ele pense assim, estando no posto acadêmico que ele está. É uma pena, mas a gente tem que entender que isso pode acontecer, sabe? Isso pode acontecer sim, e que isso não nos perturbe a nossa jornada no estudo espírita, porque aquele que tem um título acadêmico, às vezes é só o título da terra, ele ainda não entende das coisas espirituais, por isso ele fala. Então é preciso ter sempre um serviço que seja renovador, tanto para nós, quanto de nós para as outras pessoas. Se eu for chamado, por exemplo, tem pessoas, hoje está tendo muito isso, crianças, jovens sendo chamados aí para serem pesquisadores, serem ligados à ciência, ligados às pesquisas, sabe? Muito bom, sabe? Muito bom, porque você vai superar suas limitações. Essa criatura vai superar as limitações dela. Agora tem uma coisa que é muito importante a ser considerada, que é não perder
a simplicidade e a modéstia. Eu gosto muito de Sócrates, quando ele diz: quanto mais eu sei que nada sei. Então, essas pessoas que entram nesse campo das pesquisas, entram nesse avanço, né, das academias, tome esse cuidado. Nunca perca a humildade, a simplicidade, né? Porque se não houver isso, sinceramente, a sabedoria não é real. Ela é empanada por uma ilusão e muitas vezes por uma miopia que me prende só numa caixinha de visualização e não deixa ampliar essa minha visão para o que está além dessa caixinha. Vejam que coisa interessante, como que nós temos que ter todos os cuidados quando nós estamos no processo de aprendizado. Aquele ou aquela que acha que sabe muito, ele não está entendendo nada. Os Espíritos dizem que aquele que o mais sábio da Terra, né, não sabe nada ainda das coisas espirituais. Jesus disse que João Batista era o maior entre os homens e o menor entre os que estavam nos planos superiores. Nós estamos num processo. Precisamos entender isso. Às vezes tem alguma coisa que chega até nós rotulado de ciência, mas que vai contra os princípios da doutrina espírita. Mas tem o rótulo da ciência. Aí o que eu faço? Eu escolho o quê? Eu escolho o postulado espírita que eu estou vivendo nele, estudando nele. Eu vou aceitar aquilo que, só porque vem como rótulo de ciência, eu vou aceitar aquilo que é contra a doutrina espírita. Sabe, essa firmeza da fé, essa convicção espírita, ela tem que acontecer em nós a partir da lógica e da justiça dos ensinamentos espíritas. Se eu não tiver esse eixo em mim, de lógica e de justiça, eu posso dar uma claudicada aí. E isso não é bom, isso não é importante, né? Porque, como diz a André Luiz, desculpe, a ciência humana sobrepõe-se à ciência divina. A doutrina espírita, ela traz para nós a ciência divina, porque ela está trabalhando com as leis divinas, com as leis naturais. Quando você pega, por exemplo, qualquer um desses livros espíritas da codificação, você vai observar o cuidado que os mentores, que os espíritos que fizeram a codificação, tiveram de linkar sempre o ensino espírita com a lei que regula a natureza. Aí está a nossa certeza. Então, se a natureza é motivo de estudo da ciência, o Espiritismo se fixa totalmente na natureza. Então, o Espiritismo traz, né, a ciência, a ciência divina. Precisamos entender isso. O que é física? É o estudo da natureza. O Espiritismo estuda a natureza. Você observa isso nas obras de Emmanuel, ele cita sempre, ele faz sempre comparações com a natureza. Ora, a ciência incha, gente, mas o amor edifica, segundo Paulo escreveu aos Coríntios. Percebamos isso e caminhemos em paz.